uma função do primeiro grau são todos os números reais, né? Agora começou a gravar, né? Então, você tem a função 3x mais 4, quando você tem uma função geral, o domínio são todas as funções reais, a imagem também. Só que, quando você tem uma função definida num domínio, você tem que encontrar a imagem associada, e vice-versa. Então, presta atenção no que o professor vai falar aqui agora. Vamos supor que você tem que é 3x mais 4, tá? Essa função da questão 1 aí. Questão 1 é cara de prova. Professor, parou de mostrar. Isso, eu troquei a tela. Ah, beleza. Ó, então você tem a função lá 3x mais 4, beleza? Essa é uma função simples, uma função do primeiro grau, para quem não lembra a função do primeiro grau, ela é do primeiro grau justamente porque o expoente associado à variável é 1. Então, ela é da função do primeiro grau, onde isso aqui é o coeficiente angular, onde indica a inclinação, e aqui é o coeficiente linear, onde indica o intercepto da função. Beleza? Então, não sei desenhar essa função, você tem que passar por uns processinhos aí. Tem que analisar o coeficiente aqui em relação ao sinal. Positivo, a inclinação é para cima, então é ascendente. Isso quer dizer crescente. Se fosse negativo, era decrescente, certo? Esse 4 aqui indica aonde corta no eixo Y. Beleza? Daí, você tem que saber que o f de 0 é igual a 4, que é esse camarada aqui. Beleza? Isso aqui você tem que estar ligado. Senão, para desenhar depois, você fica com problemas. Esse 3 aqui indica a inclinação, indica o ângulo em relação ao eixo X. Ou paralelas, tá? Ou paralelas. Beleza. Onde corta no eixo X? Vai ser no ponto f de x igual a 0. Então, você vai igualar a função aqui igual a 0, vai transformar numa equação. Beleza? Vai ser no ponto menos 4 terços. É só fazer a continha depois, tá? Isso aí depois vocês fazem. Então, olha só. O que o professor quis dizer? Quando você for desenhar uma função do primeiro grau, você pode usar um GeoGebra, pode usar um software que vocês quiserem, tá? Só que você tem que saber onde passa. Saber onde passa. Então, aqui passando 4, já ser justamente 0 para o x, e menos 4 terços. Vai ser 0 para o y. Então, tem que passar por esses dois pontos. Em geometria euclidiana, por dois pontos passa uma única reta. Então, né? Tá certo que vai ficar bem, não vai ser essa inclinação aqui. Vou pegar aqui, ó. Certo? Então, a inclinação com o eixo x, tem valor de ângulo igual a 3 unidades. O m aqui é 3. Tá? Como aqui é positivo, é crescente, perfeito. Beleza? Por que eu falei aqui que se você tem generalizada essa função, você pode esticar ela para cima e para baixo, ela é infinita. Então, você pega todos os valores do domínio, todos os x aqui, você tem um y correspondente. Então, domínio, imagem, né, essa função f, em termos de domínio, são todos os números reais e a imagem também. Só que vale a pena prestar atenção nisso que o professor vai falar agora. Vai que ele coloque na prova o seguinte, espera um pouquinho, tá? Tá abrindo uma página nova. Vai que o professor coloca na prova uma coisa do tipo, igual a mesma função, só que eu faço assim, ó, f definida aí 1 e 2, indo até A e B. Nossa, professor, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso?
Geralmente, esse conjunto aqui, 1 e 2, é o domínio. É o x que você dá. Domínio da f. Geralmente, esse camarada aqui é o contradomínio. E a imagem tem que estar dentro. Certo? A imagem tem que estar dentro. Como a função do primeiro grau, contradomínio, né? E a imagem tem, né, é a mesma medida, a não ser que você defina um contradomínio maior. Tá? Então, esse A e B aqui geralmente te dá a imagem da função. Tá? Então, olha só. Professor, como eu encontro o A e o B, nesse caso, são os limites inferior e superior? Simples, não tem muita dificuldade. O A vai ser, né? O A vai ser a resposta do f de 1 e o B vai ser a resposta do f de 2. Pronto. O f de 1, certo? O f de 1, 3 vezes 1 mais 4, que dá 7. E o 2, 3 vezes 2 mais 4, que dá 10. Então, aqui você tem a função que vai de 1 a 2 a 7 a 10, de 3x mais 4. Termos gráficos, você tem o seguinte. Você tem a mesma função, beleza? Tem a mesma função, só que você vai pegar os pontos 1 e 2 e vai bater aqui na função, vai ver a imagem. Que é, que é 7 e aqui é 10. Entendeu? Aqui é a imagem, aqui é o domínio. E aqui você tem onde atua a função. É só um recorte da função geral. Vocês entenderam mais ou menos essa ideia? Tranquilo? Se na prova dá para fazer numa boa? Beleza. Ótimo, perfeito. Então a questão 1 é isso. A questão 2 eu deixo para vocês brincarem. A 3 também. Aplicação financeira, essa é legal, é facinho. A 4 também. Deixa eu fazer essa aqui, ó. 5. Para que cai a 5? 3 a 4 dá para fazer numa boa. Se vocês tiverem dúvida de fazer 3 a 4, vocês me perguntam amanhã para mim, tá? Tentem fazer e me perguntem se caso, né, tenham dificuldades. Deixa eu só recortar ela no Paint e colar lá no quadro. Restrição orçamentária. O que é restrição orçamentária, professor? Lá em microeconomia, a restrição orçamentária, eu já falei isso, né, na aula em algum momento, falo de novo. A restrição orçamentária é a restrição, o nome de restrição é aquilo mesmo que vocês pensam que nada mais é que é um limitador, certo? É um limitador, o orçamento, né, o dinheiro, ele é limitado, tá? O orçamento para aquisição de bens, ele é limitado. É isso mesmo, restrição é limitação, é um limite. Orçamentária vem do orçamento, né, vem do dinheiro. Então, uma dona de casa deseja comprar legumes e frutas e dispõe de R$ 24. Geralmente, galera, a restrição orçamentária é uma combinação linear. Tá? Restrição orçamentária é uma combinação de equações, tá? De expressões. Pode ser uma equação de k variáveis ou função de k menos 1 variáveis independentes. O que é equação de k variáveis? Ele pode ser escrito como uma equação de duas variáveis, que é mais visto em microeconomia. Por quê? Porque com duas variáveis dá para entender o sentido da troca. Depois vocês vão entender isso lá com a Erika, como que vem. Nesse caso aqui, são duas variáveis. Mas também dá para escrever função. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então, você tem uma dona de casa que deseja comprar legumes e frutas e dispõe de R$ 24. R$ 24 é o M, nós chamamos de money, né, orçamento. Certo? O
O preço médio por quilo de legumes é 3. Então, o preço do legume é 3 e o legume eu vou chamar de L. Certo? E fruta, o preço da fruta é 4, preço médio. E o fruta eu vou chamar de F. Por que FL? Porque fruta e legume. Se fosse verdura, ia chamar de V. Certo? Aí você tem o seguinte. Obtém a expressão da restrição orçamentária. Sempre, galera, a restrição orçamentária é linear. Tá? A ponderação do preço vezes a quantidade do item, mais o preço do outro item, vezes a quantidade do outro item. Que vai ser igual a quem? Tem que ser igual a quem? Sempre tem que ser igual a quem? 24? Sempre igual ao orçamento. Né? Sempre igual ao orçamento. Porque em economês, eu expliquei isso para vocês mais ou menos, mas vou explicar de novo. Em economês, você tem a linha do orçamento e você tem três condições. Esse ponto e esse ponto. Certo? Se você tem um orçamento, você pode ter várias combinações entre legumes e frutas que você pode satisfazer o seu orçamento. Você pode comprar 8 quilos de legumes, nenhum de frutas. Você pode comprar 6 quilos de frutas, nenhum de legume. E fazer as combinações entre esses dois aí. Só que nesse camarada aqui, já é uma situação, digamos assim, é uma situação de querer e não poder. Por que de querer e não poder? Alguém sabe por que é isso? Em economês, galera, em economia, quanto mais, melhor. Quanto mais frutos, mais legumes você comprar, melhor. Só que o que te impede conseguir? A gente chama de cesta, tá? Isso aqui é a cesta. O que impede em conseguir essa cesta de bens? Orçamento. O orçamento. Aqui eu tenho que ter um orçamento maior. Quando eu desloco essa reta para cima, eu tenho que ter um orçamento maior. Tá? Então, não tem como. E aqui? Nesse pontinho aqui. O que acontece nesse pontinho abaixo da reta? Sobra dinheiro? Sobrar dinheiro, e aí não é uma cesta chamada ótima. Porque em economia, quanto mais, melhor. Então, você pode direcionar, né, a sua escolha para mais bens. A não ser que, assim, você abra uma exceção, que você tenha que guardar dinheiro, blá, blá, blá. Só que isso em economia não se analisa. Por quê? Porque esses pormenores faz com que a ciência econômica fique muito ampla. Entendeu? Fique muito ampla. Você pode, claro, se você pega, sei lá, R$10 e pouco e compra outras coisas, tá, tudo bem. Mas não é o objetivo, entendeu? Não é o objetivo. Então, o objetivo é você escolher, né? Você escolher uma cesta de bens que esteja aqui em cima dessa reta, que vai satisfazer a sua utilidade. Só que utilidade é outra coisa que vocês vão ver no ano que vem, né, com a Érica, que vai existir uma função de utilidade que tem que também coincidir com esse ponto aqui. Mas isso é o ano que vem, outra história. Pelo menos a restrição orçamentária tem que estar claro. Então, nesse caso aqui, ó, o preço eu sei que é 3 do legume, vezes L, e o da fruta é 4. E o orçamento é 24. Pronto. Essa é a expressão. Tá? Provavelmente eu não vou pedir essa questão na prova, não. É só para vocês entenderem para o ano que vem. Questão B, represente graficamente a expressão obtida no item anterior. É isso que eu fiz. Tá? Só que, como é uma função de uma variável, né, função simples, é melhor você escrever a fruta em função do legume ou o legume em função da fruta. Tá vendo? Na C fala o seguinte: obtém a expressão que determina a quantidade de legumes em função da quantidade de frutas compradas. Então, eu tenho que escrever esse camarada aqui, o L, em função das frutas. Ou seja, isolar o L. Fica assim, ó, L é igual. Passo o 4F para o outro lado, dividir 3, fica assim, ó, 24
menos 4 é 4, né? F dividido por 3. Aqui você já tem uma função, tá vendo? O legume é a função da fruta. Aí eu posso representar aqui também, tá bom? Tranquilo? Nesse caso, eu tenho uma função de duas variáveis, nós vamos ver isso depois. Mas se você tem uma expressão aqui, uma equação linear do primeiro grau, tal, tudo mais aqui, você não consegue descrever uma função, né, de uma variável aqui, tá? Agora, quando você escreve isso em função disso, você tem uma função do primeiro grau aqui, tranquilo. Que aqui 24 por 3 é 8, né? Fica 4 terços de F. Beleza? Mas provavelmente não vou colocar na prova, não, tá? Se eu colocar na prova, vai ser muita sacanagem, mas provavelmente não. A 6, sim. A questão 6, vou colocar na prova. Você pode escrever que eu vou colocar na prova. Questão 6. Questão 6 eu vou colocar na prova porque eu já fiz a prova. Então, presta atenção, professor. Eu vou resolver essa, daí amanhã eu volto com as funções de segundo grau e exponenciais. Aí vocês vão estudar para a prova de contabilidade. Por que eu vou colocar a questão 6 na prova? Porque a questão 6 cai em microeconomia, economia de empresas, análise de investimento, contabilidade gerencial. Contabilidade que vocês têm é gerencial ou é contabilidade básica? Gerencial. Análise de balanço. Então. Você tem que saber contabilidade. Então, você tem que saber resolver esse exercício. Que eu já falei bastante sobre esse exercício para vocês. Por quê? Contabilidade, você trabalha com break-even. Tá? Não trabalha com ponto de equilíbrio. Além dos indicadores e tal, mas, por exemplo, quando você tem um indicador de solvência, não sei se já aprendeu solvência, ainda não, você está aprendendo balanço ainda. É isso. Você está aprendendo a demonstração do resultado do exercício, não é? Também. Então, depois vocês vão poder os indicadores, tem indicador de produção, entendeu? Indicador de estoque, produção, você tem que saber produção. Então, você tem que saber isso aqui, você tem que saber a ideia econômica para verificar se os indicadores de solvência estão batendo, entendeu? Senão, pau na máquina, filho. Senão você vai ter que procurar um jeito de melhorar o capital social e tudo mais. Então, vamos lá, ó. Esse exercício eu vou pedir na prova, tá? Tem que saber. Tem que saber resolver. Por quê? Porque o exercício vai cair em várias aplicações, em economia, administração e contabilidade. Tá? Por quê? Porque na firma, custo, receita, lucro, é o objetivo do cara. Entendeu? Então, veja só. Um produto, quando comercializado, apresenta as funções custo e receita dadas. Ó. Então, eu já dei aqui, fui direto. Nem falei historinha que o cara vender bombom, o cara vender camisa. Não, direto. Tá? Por quê? Porque eu quero que vocês entendam como resolver agora. Tá? Então, olha só, você já tem um custo. Já tem um custo. Esse custo tem que saber o economês dele. Esse C é o custo total. Esse 3Q aqui, que depende da produção, é o custo variável. Quando depende da produção, é o custo variável. Esse 90 aqui é o custo fixo. Agora, olha só. Essa receita aqui tem que entender a estrutura de mercado. É P vezes Q. Só que esse P aqui, ele é função da quantidade? Sim ou não? Esse número 5 aqui é função da quantidade? Isso aqui é a estrutura de mercado. Esse 5 é um 5, é um número, é uma constante. Ele não depende da quantidade. Você não consegue associar um preço quando você mexe na quantidade. Então, qual a estrutura de mercado que, né, essa empresa está associada? Alguém sabe? Quando você mexe no preço, é uma estrutura. Quando você não mexe, é outra. Lembra que eu falei isso? Então, é 5 vezes Q. Não tem Q envolvido no 5, é só 5. Quando você tem uma função do preço, monopólio. Beleza? E quando o preço não se altera com qualquer quantidade de um único produtor, como é que se chama essa estrutura de mercado? Concorrência perfeita. Certo? Então, essa estrutura de mercado é da concorrência perfeita. Tudo bem? A economia por trás disso é isso.
Pessoal, tudo bem enquanto a ideia por trás disso? Tranquilo? Pode repetir, professor? Eu não entendi, não. Posso. Então vamos voltar. Dos custos, tudo bem? Só essa parte aí Ah, beleza, então. do peso Ó, aqui. presta atenção. A receita total é sempre preço vezes quantidade, certo? Sempre. Você tem que vender alguma coisa, ó, assim, ó, você tem que vender alguma coisa para você, algum preço, né? Um preço para que você gere a receita. Situação um, ó, situação um. Vou mudar a didática aqui. Vou fazer uma tabela. Você tem o preço aqui, certo? 5, a quantidade é 100, 5 a quantidade é 200, 5 a quantidade é 300, beleza? Situação 2. 5, a quantidade é 1.000, 10, a quantidade é 800, 15, a quantidade é 600. O preço alterou? Aí não. Não. Então, olha só. Quando você tem uma receita do tipo P de Q vezes Q, você tem duas coisas. O P de Q pode ser uma constante, um número, ou pode ser uma função. O preço alterou aqui? Sim. Sim. Tá? E aí a receita vai depender das multiplicações. Ó, por exemplo, 5 vezes 1.000 é 5.000, 10 vezes 800 é 8.000, 15 vezes 600 é quanto? É 7.500, né? 7.500. Então aqui, nessa situação aqui, é melhor você produzir menos num preço maior, que você vai ter mais receita. Nessa situação aqui, você não altera o preço. Nessa situação, você altera. Quando você tem essa alteração de preço, você está numa estrutura de monopólio. Tá? Agora, quando o preço não altera, você está na estrutura de concorrência perfeita. Todo mundo é igual, o preço é dado, e você não, né? E você não vai ter lucro acima do limiar ali. Agora, olha só. 5 vezes Q. Esse camarada é só 5. Então, ele não mexe conforme a quantidade aumenta ou diminui. É só sempre vai ser 5. Então, essa estrutura aqui, qual é? Concorrência perfeita. Entendeu? Agora, se eu tivesse assim, ó, R de T igual a 5Q. Não, P de Q. Certo? E eu falo que P é igual a 10 menos Q. Aí você coloca aqui, ó, ia ficar assim, 10 menos Q vezes Q. Você percebe que conforme a quantidade vai aumentando, o preço vai variando. Então, essa estrutura seria de monopólio. Só que, vou facilitar a de vocês, para a prova de amanhã, de segunda. Eu não vou pedir monopólio, por enquanto. É bom você saber a diferença. Eu vou pedir em concorrência perfeita. Por quê? Para facilitar a vida de vocês, que eu não quero muito trabalho também. Tá? Tanto para mim quanto para vocês. Eu quero que vocês entendam a ideia de monopólio e a ideia de concorrência perfeita. Por quê? Vai ser importante em organização industrial e microeconomia. Por que é importante em organização industrial? Porque as indústrias se organizam conforme a estrutura de mercado. Indústrias que fabricam a mesma coisa, estão fazendo cooperativa. Por isso que existe cooperativa agroindustrial. Porque todo mundo é igual, cara. Então transforma tudo isso numa indústria só e aí vira você pode até diferenciar os produtos. Né, e vira oligopólio, vira concorrência monopolística. Agora, quando você tem Coca-Cola e Pepsi, que fabricam produtos levemente diferenciados, e que uma é líder de mercado e outra é seguidora, você tem uma estrutura que os preços sempre vão ter uma margem de uma para outra, uma a observar a outra, caracterizando um modelo próximo ao monopólio, né? Um duopólio, né? Ali um tripólio, né? Mas assim, você tem que entender isso, tá? Que você chegue no terceiro ano, no quarto ano, com essa clareza, tá bom? Então, voltando para a nossa condição aqui do exercício. Vamos terminar essa aula aqui rapidinho para vocês estudarem para a prova. Em termos de aplicação em economia, geralmente você vai aplicar isso aqui em tudo.
análise de investimento, economia de empresa, organização industrial, microeconomia, que é a parte mais importante que eu quero que vocês entendam, para o ano que vem não sofrerem tanto. Porque as funções custo, receita e lucro, elas fazem parte da gerência de uma empresa, de uma indústria, de um comércio, né? Enfim, faz parte da economia como um todo. Então, olha só. Então, você já tem aqui a função, né? Você já tem aqui a função receita e a função custo total. Já podemos partir direto, né, para as funções custo total e receita total. Mas eu vou ser mais detalhista. Essa aqui em vermelho, ela não se altera com a quantidade. Só deixando claro que aqui é a quantidade e aqui é o dinheiro, tá? Dinheiro. Qual é o dinheiro? Do custo, da receita, tá bom? Então, olha só. Quando não altera esse valor, é o custo fixo. Esse camarada aqui é o 90. Ah, beleza, então. Quando é o custo variável, ele tem, né, uma função que sai da origem, que é uma função linear, com inclinação 3. Por quê? Tá lá, 3Q, a inclinação é 3. Isso é daqui, ó. 3Q. Beleza? 3Q. A função custo total é o deslocamento dessa função 90 unidades para cima. Simples assim. Vai ser 3Q mais 90. Tá? Então, essa aqui é o custo fixo. Essa aqui é custo variável. Essa aqui é custo total. Perfeito. A receita também tem, ó. Custo total tem uma inclinação 3. Para que você tenha sucesso no seu mercado, a inclinação da receita tem que ser pelo menos igual. Tem que ser levemente maior para você ter um pouquinho de sucesso. Então, o que você faz? Observa que o preço que é 5 vezes Q, a inclinação da receita total tem que ser 5. Então, ela vai ser uma função de inclinação maior do que ambas, né? Porque são paralelas. Certo? 5Q. Então, olha só. Você montou o seu gráfico aqui, ó. O ponto de equilíbrio é esse camarada aqui. Esse é o ponto de equilíbrio. Q, estrela, dinheiro, estrela. Aqui eu tenho lucro. Aqui eu tenho prejuízo. Certo? E eu tenho que encontrar esse camarada aqui. Aqui, tudo bem com o gráfico, né? Tudo bem com o gráfico? Tranquilo? Certo. Então tá, vamos para a parte de encontrar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio ocorre quando você iguala o custo com a receita. Em termos de matematiquês, é quando você tem RT igual a CT. Certo? Aqui você tem o chamado break-even point, ou nivelamento, ou equilíbrio, certo? Aonde, para quem não lembra, né, receita total é igual a custo total mais lucro total. Ou seja, lucro total é a diferença da receita e o custo. Mas como a receita é igual ao custo, o lucro total vai ser zero. Tá? Nesse ponto aqui você não tem lucro. Está pagando receita e custo. Sendo a receita 5Q e o custo 3Q mais quanto mesmo? 200? É 200 mesmo? Deixa eu ver. 90. 3Q mais 90. Você passa o 3Q para o outro lado, fica 5Q menos 3Q igual a 90. 5 menos 3 é 2. Certo? Passo 2 dividindo, 90 dividido por 2 é 45. Então, você pode substituir tanto na receita quanto no custo para descobrir, né, quanto você vai ter ali de receita, né? O lucro é zero. Então, 5 vezes 45,
né? Porque você substitui aqui, ó, certo? 5 vezes 45, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 4, 20, com 2, 225. Então, a receita total é 225 unidades monetárias. Quanto é o lucro? É zero, porque é igual ao custo. Se você substituir ambas as funções, vai dar o mesmo valor. Então, você tem que o lucro ali é zero. Tá? Então, você tem que produzir 45 unidades para pagar o custo de 225 naquele ponto, cuja receita vai ser igual, você não vai ter lucro nenhum, e a partir dali você vai ter felicidade pro resto da vida se você conseguir se sustentar. Ah, professor, como é que monta a função lucro? Lucro é a receita menos o custo. Sendo a receita menos o custo, tem o seguinte, você tem lá, a receita é 5Q, o custo é 3Q, mais 90. Então, você tem lá, 5 menos 3 é 2, 2Q mais 90. Certo? 2Q mais 90. O lucro é interessante. Menos, né? Desculpa, menos. Perdão, menos. O lucro é uma função interessante. Por quê? É uma função que ela começa aqui embaixo. No menos 45. E quando chega aqui, ó. Ô, Giovanni. Chega aqui, a quantidade estrela. Quando chegar na quantidade estrela, quanto vai ser o lucro? Zero. Entendeu? Vai ser zero. E assim vai. Tá bom? Entenderam a ideia da função lucro? Tranquilo? Beleza. Suave, né? Ó, daí então, deixa eu ver que horas são. 9 e 8 e 13. Faz o seguinte, ó. Faz o seguinte, para não atrapalhar de vocês que eu sei que dia de prova é meio tenso, e como é a primeira, deixa eu pensar no negócio. Amanhã, o que eu posso fazer com vocês para vocês ficarem mais tranquilos? Eu posso estender a aula até 10h15, 10h20, porque eu tenho que resolver exercícios, ó, tenho que resolver o 7 não, o 8, o 10, o 11, vou fazer uma breve revisão, tá? Galera, o exercício 13 nessa lista é um exercício que vai cair na prova, tá? Da depreciação do trator, tá bom? Então, faz um asterisco e me lembra amanhã. Esse 13 vai cair na prova, mas de outra forma. E eu vou explicar a forma que vai cair amanhã também. Vai cair segundo também. Então, faz o 13 bonitinho, tenta entender como é o procedimento da depreciação do trator. Eu já falei que é depreciação, tá? Já falei que é depreciação esse exercício. Por que depreciação? Tá, deixa eu só explicar hoje, porque amanhã vai ser outra história. É assim, ó. Vou explicar hoje rapidinho para vocês entenderem. Pra vocês entenderem o que o professor quer. Explico hoje e amanhã vocês me perguntam de novo. Por que eu tenho que explicar esse exercício? Porque os fenômenos financeiros, eles não são discretos, são contínuos. Tá? São fenômenos que são descritos dessa forma que o professor colocou no exercício. Você sabe que é um trator, né? Você sabe o que é um trator, né? Não preciso nem explicar o que é o trator, né? Mas o trator é um capital físico? Você sabe o que é capital físico? Quem está dando introdução à economia? O Paulo Brenner. O Paulo Brenner vai explicar bem, ele é bom nisso. O que é capital físico? Capital físico é tudo que você, né? Como eu posso explicar de maneira, assim, breve? Capital. Capital é um fator de produção, né? Um fator de produção. Isso é básico. Mas o capital físico é um fator que, associado ao trabalho e à produtividade, né? Associado ao trabalho e à produtividade, ele forma o produto. Tá? Ele forma um produto. Né?
O capital físico ele é um ativo, tá? Ele é um ativo de caráter não humano. Não humano. Por quê? Porque ele é algo inanimado, vamos pensar assim. Só que tem um capital natural, tal, tudo. Depois é outra história. Ele é feito por ser humano, tá? Ele é feito por ser humano que ele te proporciona, uma quantidade de produção. Então, quando você tem equipamentos, principalmente na agricultura, como o trator, você pode trabalhar o trator como um capital físico. E esse capital físico ele sofre uma depreciação. Vocês sabem o que significa depreciação? Quando você tem lá, compra um trator, a cada ano, como se fosse um carro, a cada ano que você usa o trator, o valor daquele trator, ele passa a ser depreciado. Ele passa a perder valor. Entendeu? Mesmo se ele ficar guardado dentro de um celeiro. Passa a perder trator, passa a perder valor. Essa é a ideia. Vocês precisam saber isso, tá? Principalmente capital humano, capital físico, porque a economia ela pode ser descrita resumidamente por esses dois fatores: capital físico e trabalho. Então, a produção agregada ela pode ser descrita pelo capital físico e pelo trabalho. Então, olha só, por isso que eu tenho que explicar isso para vocês. Um trator tem seu valor dado pela função V de X igual a 125 mil. Opa, tirar esse amarelo. 125 mil vezes 0,91 elevado a X. Primeira pergunta. Quanto vale esse trator? Primeira pergunta. Quanto vale esse trator? 125? É isso mesmo. 125 mil. Por quê? É assim, ó. Quando você começa no V0, é valor do trator novo. Então, vai lá, 125 mil vezes 0,91 elevado a zero. Pessoal, exceto 0 elevado a zero, que é uma indeterminação, os demais dá 1. Tá? Então, o valor desse trator novinho, 125 mil. Beleza? Tranquilo? Vamos ver o que acontece conforme o tempo. Quando um expoente A elevado a um N, um número natural, vamos supor que esse N seja positivo para facilitar a nossa vida. E esse A é menor que 1, tá? O A quadrado sempre vai ser menor que o A. Então, olha só. 0,91 elevado ao quadrado. Então, cada vez que você vai aumentando o valor do X, multiplicado por 125 mil, vai descontando. Por isso nós chamamos esse camarada de taxa de desconto. Entendeu? É a taxa de desconto. Então, vamos ver o que acontece no primeiro ano. Ó. 125 mil vezes 0,91. Então, no primeiro ano, ele já perde 9%. Deprecia 9% nesse caso. Depois vai cada vez ficando pior. E quanto é 125 mil vezes 0,91? Deixa eu fazer a conta, não lembro. É 13.750. Ele perdeu o valor. E assim vai. Depois calculou para 5, depois calculou para 10. Tudo bem? O que o professor quer pegar em cima disso? Por quê? Quando nós trabalhamos com economia, nós trabalhamos com tempo contínuo. Geralmente, nós mudamos esse número 0, tá? Então, vou pular para uma próxima página e vou explicar por quê. Então, supor o mesmo trator, tá? Supor o mesmo trator. Ó, supor o mesmo trator. Só que, vamos supor que a taxa de depreciação dele, tá? Taxa de depreciação dele, D não que é tempo, né? Vamos pegar a taxa de depreciação dele, D, seja de, sei lá, 5%. Quando é um modelo contínuo, em economia tem pra caramba, você usa a base E. Só que essa base E elevada a D, né, elevada a D negativo vezes X.
Então, quem vem aqui nesse D aqui? 5%. Só que você escreve em número corrente, 005. Olha só, fica assim, ó, 125 mil vezes E elevado a menos 005 vezes X. Nesse caso agora, você tem que usar a calculadora. Porque, ainda assim, no primeiro ano, é 125 mil ainda. Só que no primeiro ano, né, aqui no ano zero, desculpa, ano zero é 125 mil, só que no primeiro ano vai ser quem? 125 mil vezes E menos 005 vezes 1. 005 vezes 1 é 005 negativo ainda, né? Então, você tem que pegar a calculadora e calcular 125 mil vezes E elevado a menos 005. Como é que faz? Pegar a calculadora científica, 125 mil vezes E, calma aí que eu, E elevado a menos 0,05. A depreciação é bem menor, a 5%. Olha lá, ó. Vai dar 118.903,68. Por que se usa o E? Porque o E calcula em qualquer período de tempo. Você tem lá, sei lá, E de 0,26. Esse outro lá de 0,91 com a base que não seja a E, ela não é uma boa aproximação para fenômenos contínuos. Então você calcula assim, ó, 0,05 vezes 0,26. Só que o professor não vai pedir número quebrado na prova. Pode ficar tranquilo. Só número inteiro. Estou mostrando para vocês aqui. Tá bom? Então, amanhã não, segunda-feira, vocês têm que prestar atenção nesse exemplo aqui para vocês não passarem dificuldade. Porque esse exemplo é o que você vai pegar em fenômenos econômicos com bastante frequência. Na matemática financeira, vocês podem pedir para o professor de matemática financeira ano que vem trabalhar com os modelos, né, que utilizam a base E como referência de taxa de desconto ou taxa de juros, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Professor, Oi. o que é esse 02 aí? Só pra... Não, é um exemplo que eu dei. Se fosse, sei lá, 26 partes do ano, por exemplo. Ou 26, entendeu? Por exemplo, um é um ano, né? Isso, boa pergunta. Um ano é um. Aqui, ó, tá vendo? Aí seria 2 anos. Isso, esse 0,26 é 0,26 partes de ano. 26. 0,26 partes de ano, porque é relativo. 26% do ano, por exemplo. Se aqui for 100%, aqui é 26%. Então, você pode trabalhar nessa ideia. Por exemplo, eu quero trabalhar 3 meses, não é V3, 03. Não é V03. Porque V03 é 30% do ano. Então, você tem que descobrir o relativo de 3 meses, né? 3 meses. O relativo de 3 meses é 25%, não é? Porque o ano não são 12 meses? Não são 12 meses? 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. Então, relativo para 3 meses seria 25%, ou 0,25. Entendeu? Aí você vem aqui, 125 mil vezes E elevado a 0,05 vezes 0,25. Entendeu? Então, dá para trabalhar qualquer período de tempo. Só que você tem que fazer o processo relativo. Eu não vou pedir o tempo, não, isso é muito sacanagem. Tá? Vai ser de 1, 5 e 10 anos, eu acho. Só que conforme o tempo. Tá bom? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza. Então, galera, não vou tomar mais tempo de vocês. Boa prova de contábeis, uma matéria bem bacana. Aprendam bem, tá? Aprendam bem. O cara que sabe contabilidade pode pegar uns estágios bons aí de
de auditoria, controladoria, tá?